As exportações do agronegócio atingiram um novo recorde no mês de novembro. Foram mais de 12 bilhões de dólares em vendas, um crescimento de 51% comparado com novembro do ano passado. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Lígia Pimentel. Ela é CEO da Agrifato, empresa especialista em agronegócio. Lígia, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à programação da CNN. Bom dia, obrigada pelo convite. O porquê, primeiro, né, Lígia? A primeira pergunta, o porquê desse crescimento tão expressivo, mais de 50% na comparação mensal? Essa boa notícia se deve a quê? Olha, vamos lá, nós temos duas vertentes que norteiam esse comportamento. Em primeiro lugar, de fato, foi o volume, né? Nós tivemos um volume mais acelerado, mais expressivo de exportações. Então, toda a somatória do que foi em novembro, né, que partiu do Brasil em novembro, o volume subiu 29%. Mas o grande vértice aí que favoreceu esse resultado foi, de fato, os preços médios da exportação, que subiram quase 17%. Então, a combinação de volume e de preço médio de exportação levou a um resultado quase, né, acima de 51% melhor do que o mesmo período do ano passado. Então, nós tivemos aí um resultado bastante interessante para as exportações do agronegócio. Mais volume ou mais preço, Lígia? Nessa combinação de fatores, o que ajudou a puxar mais para cima esse resultado? Na verdade foi o volume, né? Nós tivemos um volume quase 30% maior, mas o faturamento ajudou bastante também. Nós vendemos 17% mais alto do que o mesmo período do ano passado, considerando o faturamento em dólares, então levando tudo, obviamente, para a mesma moeda. É interessante a gente lembrar que o Brasil ele é muito competitivo, sob o ponto de vista de custo, porque a gente tem um clima muito favorável, hidrografia muito favorável, um potencial produtivo gigantesco. Então, no último ano, com o encarecimento do custo produtivo, né, e grandes limitações energéticas que a gente visualizou a nível global, a competitividade do Brasil fez com que os compradores, né, os nossos clientes internacionais viessem buscar aqui um pouco mais de produto e aí a gente tivesse e que a gente tem com esse fato a gente acabou atingindo aí um resultado exuberante em relação ao mesmo período do ano passado. Quando a gente fala de novembro, é basicamente grãos. Quais são os itens que mais contribuíram? Vamos lá, a gente pode segregar isso em produtos ou em complexos, tá? E eu vou falar os dois. Se a gente considerar os produtos mais exportados, o que foi de fato exuberante, chamou muito a atenção, trouxe destaque, foi a alta do volume exportado de milho, né? 3,7 milhões de toneladas a mais que o mesmo período do ano passado, e o açúcar, que também chamou muito a atenção, 1,3 milhão de toneladas a mais, que explicam em grande parte esse desempenho favorável do volume de exportações brasileiras. Mas quando a gente traz isso para setores, tá? Do agronegócio, a gente tem um grande destaque do complexo soja, né? O complexo soja como um todo, não um produto exclusivo, que tem uma participação aí de 22% nesse total exportado. As carnes se desempenharam muito bem também, bovina, suína e de frango, né? Com 15% de alta, cereais e farinhas com quase 15% de alta também, o complexo sucro-alcooleiro, tá, com 14,5% e alguns produtos florestais com 10%. Então, esses setores combinados, eles já respondem por si por 76%, quase 77% do valor total exportado pelo Brasil, agora em novembro. Então, esses foram os grandes responsáveis por esse resultado exuberante. Lígia, e é claro que é um resultado bem positivo, 50%, e ainda lembrando, né, desse desarranjo da cadeia global, muito por conta da guerra lá na Ucrânia. Isso é uma tendência também para os próximos meses? Qual é a expectativa de vocês agora para o encerramento do ano e já projetando 2023 também? Pois é, a gente colocar tudo, generalizar tudo é difícil. Por quê? Porque cada produto tem desafios e vantagens específicos do seu setor, tá? Então, por exemplo, se a gente focar no mercado de milho, né, nós estamos esperando uma alta para o ano que vem, muito focado aí com o recuo do preço do milho, recomposição de cenário de oferta e produção de embarques, e a demanda avançando em um ritmo mais lento diante dessas incertezas macroeconômicas, tá bom? Quando a gente fala de soja, nós temos aí uma expectativa de quase 4% de crescimento no comparativo anual, focando aí no 2023, tá? Também seguindo fatores muito parecidos com os do milho. Já quando a gente fala de óleo de soja, olha que interessante, nós estamos esperando uma queda, tá? No comparativo anual. Então, os preços estão em queda, mas há um avanço de oferta que mantém a expectativa desses preços em queda, que devem favorecer
uma queda também, consequentemente, do faturamento com exportações. Quando a gente fala de carne bovina, também estamos projetando queda. Por quê? Principalmente pela queda do preço médio, né, puxado pelos chineses, que importam muita carne bovina brasileira, mas que reduziram ao longo da segunda metade de 2022 o seu pagamento pelo produto, e isso deve se manter agora ao longo de 2023. Bem como a gente visualiza uma possibilidade de termos chegado ao pico das exportações de carne bovina para a China, já não tem mais muito lugar para onde crescer. Ainda um cenário firme, mas com dificuldade de crescimento. Então, a gente tem setores diferentes com panoramas diferentes. Na somatória de tudo, esperamos aí exportações um pouquinho abaixo do que visualizamos em 2022, mas ainda assim sustentadas pela situação macroeconômica bem turbulenta que a gente visualiza ao longo do globo, aí ao redor do globo. Você falou da situação macroeconômica, eu vou puxar aqui também para a nossa situação, porque teremos, né, nos próximos dias uma mudança de governo. O presidente eleito Lula já sinalizou que deve visitar alguns países que imagino que para o agronegócio sejam importantíssimos, inclusive a China, que você vinha se referindo aí. Isso, de alguma maneira, impacta nesse sobe e desce que é esperado nas exportações do agronegócio para o ano que vem, Lígia? Olha, as exportações elas têm uma correlação muito alta com a questão cambial, tá? Nós temos visualizado aí o câmbio muito firme, dado aí os direcionamentos, as indicações e sinalizações do provável novo governo. Então, o que a gente observa, tá? Essas visitas, elas são muito importantes para a gente estabelecer as relações comerciais. Quanto mais clientes internacionais, melhor, tá? Mas a gente já vinha numa relação muito positiva com a China. Então, assim, pensando no potencial do mercado chinês, né? A gente visualiza aí que talvez tenhamos atingido um ápice, principalmente em relação à carne bovina e uma possível desaceleração em relação a milho, né, e complexo soja. Então, a gente está pensando aqui nas situações de mercado, estou me atendo à observação do mercado e não observações políticas. Por quê? Porque no passado a gente já vinha com uma relação muito positiva com a China. A gente entende que o mercado já está aberto e em seu pleno funcionamento para as importações chinesas. O que pode acontecer sim, que eu acho interessante, é a gente focar no mercado europeu, já que eles têm colocado aí limitações, né, para a importação de produtos agropecuários que não contemplam a nossa própria legislação. Eles têm regras que são próprias, não conversam com a legislação brasileira, e que o governo eleito ele sinaliza que quer flexibilizar na verdade, acirrar ainda mais uma legislação que é internacional para ser aplicada aqui dentro, ou seja, conversar com os europeus e possivelmente aceitar as imposições que eles têm para colocar, apesar de essas imposições não conversarem com a nossa própria legislação. Isso, para o produtor brasileiro, seria um grande problema, já indico aí. Por quê? Porque traz instabilidade jurídica e muita insegurança. Perfeito. Vou agradecer a presença da Lígia Pimentel. Ela é CEO da Agrifato. Seja sempre muito bem-vinda. Espero que a gente possa ter mais oportunidades de conversar ao longo de 2023, viu, Lígia? Boas festas, bom fim de semana para você. Com certeza. Obrigada, um grande abraço.